Tudo em nossa caminhada de cristãos começa na Santíssima Trindade. Acreditamos em um Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes deles, porque não há senão um só Deus, o Pai onipotente, o seu Filho unigênito e o Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria e encarnado na história humana, como lemos no Evangelho de João. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A Igreja tem sua base em Jesus, e Pedro, o príncipe dos apóstolos, recebeu do próprio Cristo a missão de governá-la. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja, eclésia, do verbo grego ekkalein, chamar fora, significa convocação. Designa as assembleias do povo em geral, de caráter religioso. É o termo frequente utilizado no Antigo Testamento grego para a Assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a Assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao chamar-se igreja, a primeira comunidade dos que acreditaram em Cristo reconhece-se herdeira dessa Assembleia. Nela, Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. Na linguagem cristã, a palavra igreja designa a assembleia litúrgica, mas também a comunidade local, ou toda a comunidade universal dos crentes. Estes três significados são de fato inseparáveis. A igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Ela existe nas comunidades locais e realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Vive da palavra e do corpo de Cristo, e é assim que ela própria se torna corpo de Cristo. O Vaticano, oficialmente Estado da Cidade do Vaticano, é um Estado soberano que abriga a sede da Igreja Católica, tendo como autoridade máxima o Papa. A Cidade do Vaticano foi criada em 1929, por meio do Tratado de Latrão, que determinou o estabelecimento de um território sobre o qual a Igreja Católica seria soberana. O enclave do Vaticano se separa da capital italiana, Roma, por meio de um muro físico. Vivem na Cidade do Vaticano aproximadamente 800 pessoas, entre funcionários da Igreja, diplomatas, clérigos e, é claro, o Papa. O Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho é um organismo da Igreja Católica fundado em 1955 pelo Papa Pio XII, a pedido dos bispos da América Latina e do Caribe. O CELAM presta serviços de contato, comunhão, formação, pesquisa e reflexão às 22 conferências episcopais que se situam desde o México até o Cabo de Hornos, incluindo o Caribe e as Antilhas. Seus dirigentes são eleitos a cada 4 anos por uma assembleia ordinária que reúne os presidentes das conferências episcopais da América Latina e do Caribe. A sede do CELAM está localizada na cidade de Santa Fé de Bogotá, na Colômbia. A CNBB, ou Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
é uma instituição que reúne os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil. A CNBB foi fundada em 14 de outubro de 1952, no Rio de Janeiro, e é considerada a terceira conferência episcopal do mundo, reconhecida pela Santa Sé. A CNBB tem como objetivo coordenar e subsidiar atividades de orientação religiosa, beneficência, filantropia e assistência social. A instituição não faz parte da hierarquia da Igreja, que é formada pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele. O Regional Sul 3 é a representação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, no estado do Rio Grande do Sul. É composto por arcebispos e bispos de 18 circunscrições eclesiásticas, divididas em 4 províncias. Integram a província eclesiástica de Porto Alegre, as dioceses de Caxias do Sul, Montenegro, Novo Hamburgo, Osório e a Arquidiocese de Porto Alegre. Já a província eclesiástica de Passo Fundo, no norte do estado, é composta pelas dioceses de Frederico Westphalen, Erechim, Vacaria e a Arquidiocese de Passo Fundo. No centro do Rio Grande do Sul temos a província eclesiástica de Santa Maria, com as dioceses de Santo Ângelo, Uruguaiana, Cruz Alta, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e a Arquidiocese de Santa Maria. Ao sul, chegamos na província eclesiástica de Pelotas, com a Arquidiocese que a nomeia, e as dioceses de Bagé e Rio Grande. A Diocese de Montenegro, a mais jovem do Rio Grande do Sul, foi anunciada oficialmente pelo Papa Bento XVI em 2 de julho de 2008. Ela foi desmembrada da Arquidiocese de Porto Alegre, que na sua organização pastoral já tinha desde 2001 a região de Montenegro estabelecida como vicariato. Dom Paulo Antônio de Conto foi nomeado o primeiro bispo diocesano. Ao chegar em Montenegro e reconhecer a realidade local, adjetivou a diocese como Diocese da Alegria, característica que ficou amplamente conhecida. A cerimônia de instalação da diocese aconteceu em 6 de setembro de 2008, na Igreja São João Batista de Montenegro, e foi elevada à Catedral Diocesana. No ano de 2017, a Diocese de Montenegro recebe Padre Carlos Rômulo Gonçalves e Silva, advindo da Arquidiocese de Pelotas, nomeado pelo Papa Francisco como bispo coadjutor da Diocese de Montenegro. Padre Carlos foi ordenado bispo no dia 4 de junho de 2017, na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, em Pelotas. A partir da renúncia de Dom Paulo, que completou seu 75º aniversário, Dom Carlos assume como bispo da Diocese de Montenegro em 18 de outubro de 2017, dando continuidade ao belo trabalho que vinha sendo desenvolvido por Dom Paulo. Compõe a Diocese de Montenegro 30 paróquias, dentre elas a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Paverama. Toda a estruturação da Igreja Católica Apostólica Romana fundamenta-se na mensagem de Jesus Cristo deixada aos apóstolos e continuada ao longo dos séculos pelos seus seguidores ordenados em sucessão ininterrupta. O povo, através da vivência da fé, esperança e caridade, fiel aos ensinamentos de Jesus, compõe a Igreja viva que mantém a estrutura humana, econômica e financeira, para que tal missão continue acontecendo na Igreja particular.